Salve, salve molecada, ligada no Universo of Wrestling, tá entrando no ar a primeira edição do Rádio de Pilha Driver, o nosso programa de rádio aqui que vai revolucionar a blogosfera brasileira, com comentários sobre os principais temas da semana, entrevistas, tudo que há de melhor para vocês que merecem isso. O nosso principal tema de discussão de hoje vai ser aquilo que quebrou a internet nessa virada de noite do sábado para o domingo, que foi o anúncio da contratação do CM Punk pelo UFC durante o último UFC 181 realizado na cidade de Las Vegas, em Nevada, e a contratação do ex-WWE Superstar simplesmente virou de ponta cabeça a internet, todo mundo com opiniões contrárias, com opiniões favoráveis à contratação dele, e é justamente por isso que a gente vai conversar com muita gente por aqui. Teremos entrevistas, teremos curiosidades, então acompanhem a próxima meia hora, porque vocês não vão perder o seu tempo. Já quero deixar claro que a minha inspiração veio completamente do Wrestling Observer Radio, do Brian Alvarez e do Dave Meltzer também, que fazem um ótimo programa. E a gente vai fazer algo parecido com isso, porém sem notícias exclusivas e mais com comentários e entrevistas, beleza? Então, nosso tópico principal vai ser o ex-WWE Superstar CM Punk, que teve a sua contratação confirmada pelo UFC. O presidente Dana White afirmou que não vai colocar ele direto contra os Lobos, que vai colocar com pessoas do nível dele, porque o CM Punk não tem nenhuma luta de MMA ainda no seu cartel, tá 0-0, nenhuma vitória, nenhuma derrota, o que faz dele uma pessoa invicta, digamos. Mas enfim, a gente vai conversar sobre isso, sobre essa contratação pelo UFC de CM Punk com o nosso querido Matheus Costa. Ele que é do site Olimpo MMA, a gente vai conversar com ele sobre essa contratação. Primeiramente, Matheus, saudações a você, toda a equipe do Olimpo MMA, você como administrador de lá do site muito bom. O que foi que você achou da contratação de CM Punk para o UFC? Bom, primeiramente, antes de tudo, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo espaço e desejar sorte ao programa novo. É um projeto muito bom e um blog muito bom. Bom, para analisar a contratação do Punk, cara, eu acho que eu posso analisar em três visões diferentes. A visão do fã de MMA, do fã de wrestling e de jornalista de MMA. Eu acho que como fã de wrestling, eu fico um pouco decepcionado por ele não voltar à WWE. Mesmo com todos esses problemas, mesmo com esse episódio dele no podcast do Coach Cabana, com o podcast do Steve Austin, com o Vince, eu já tinha visto que ele não ia voltar. Mas, por um outro lado, eu também acho muito sensacional. Porque é legal, até como fã de wrestling mesmo, ver como ele vai se portar dentro de um octógono, de um mundo novo, de um público novo. Vai ser bem interessante. Como fã de MMA, eu acho que eu pelo menos eu conheço o Punk. A gente sabe o poder que o nome CM Punk tem nos Estados Unidos, até para quem não gosta de wrestling. Eu gostei muito da contratação. E é algo que já estava sendo veiculado nos últimos tempos. Eu sinceramente gostei muito. Achei inteligente. E vai ser muito legal ver isso. Só que se você olhar pelo ponto... Por exemplo... O que eu posso dizer é que o Dana White não contratou o CM Punk para ser um campeão. O Dana White contratou ele para vender pay-per-view. Porque desde a saída do Brock Lesnar... E com o Saint-Pierre, que também era outro nome, que vende muito pay-per-view dentro do UFC, ele está afastado. O Anderson Silva se lesionou. O UFC não tinha mais nenhum nome de grande apelo para vender pay-per-view. Que, para você ter uma ideia, nesse ano de 2014, 2013 também, mas 2014 principalmente, se um evento passa de 400 mil vendas, já era motivo para comemorar. Então é algo complicado. O Punk chega com status maior que do Brock Lesnar, que chegou no UFC.
chega com status maior e eu não vou me surpreender se ele quebrar o recorde de vendas de pay-per-view do UFC. Só que vai ser meio complicado, porque ele luta jiu-jitsu, ele é faixa branca do René Gracie, ele é um dos melhores amigos do Chael Sonnen. E, cara, mas ele não tem background nenhum pra lutar, entendeu? Porque o Lesnar foi campeão de wrestling na academia, no colegial, cara. O Lesnar já tinha um gabarito. O Punk não. E o Punk tem 36 anos. O Punk tem um cardio bom, mas ele... Mas será que essa popularidade que ele vem do wrestling vai sustentar ele por tanto tempo? Porque é como eu tava discutindo aqui no Twitter com um jornalista do combate. A popularidade dura até 2 lutas. Se ele tomar 2 surras seguidas, essa popularidade dele vai acabar. Como eu falei agora no começo, o Dana White, ele não quer colocar o Punk contra os principais nomes da categoria, que ele está tendendo mais a entrar na categoria dos pesos médios. Por que você acha que os lutadores de pro wrestling, como por exemplo, está acontecendo agora com o Bob Lashley no Bellator, por que você pensa que subestimam tanto os lutadores de pro wrestling como se eles não tivessem a capacidade de enfrentar os melhores da categoria? Será que eles precisam realmente enfrentar nomes mais baixos para que eles continuem conseguindo vender bem? Quais são os principais desafios que o Punk vai enfrentar nessa transição do wrestling profissional para o MMA? Bom, como eu te disse, é realmente complicado, porque pelo que parece ele vai entrar na categoria dos médios. E a categoria dos médios, embora seja um pouco bem definida, vamos dizer assim, ela tem muitos nomes que, por exemplo, são promissores, muitos lutadores novos que são muito bons. E, por exemplo, a partir do momento que foi anunciada a contratação dele, vários lutadores já começaram a desafiar ele. Por quê? Uma luta com o Punk é dinheiro fácil. Não vencendo ou perdendo, é dinheiro, entendeu? Você vai ter uma visibilidade ainda mais na estreia do CM Punk, que é um grandíssimo nome do wrestling no UFC. Eu acho que, sinceramente, pelo que eu sei, o Punk já treina kickboxing e Muay Thai. Eu não sei há quanto tempo. Eu sei que ele treina jiu-jitsu desde 2012. Mas kickboxing e Muay Thai eu sei que ele treina, mas não desde quando. E, sinceramente, cara, ele vai ter que se preparar muito, porque nem academia ele tem. É um processo embrionário, entendeu? Porque eu vou citar um exemplo aqui que o Anderson Silva. O Punk não duraria 2 minutos com o Anderson Silva. E é difícil você achar o nome pro Punk, durar, por exemplo, 1 round. Porque se ele pegar um wrestler da greco-romana, o cara vai amassar o Punk no chão e vai manter ele lá, entendeu? Se ele pegar um trocador, um cara que tem um gabarito na trocação, o queixo do Punk não... A gente não sabe se ele tem boa resistência para absorver golpes, entendeu? Eu sinceramente acho que é muito mais fácil você construir ele dentro da categoria do que você queimar ele logo de cara, entendeu? Porque é quase impossível ele ganhar de um top da categoria, mesmo um top 15, entendeu? É quase impossível, porque ele não tem experiência, ele não luta, ele luta jiu-jitsu há 2 anos. E um dado curioso, ele já teve a oportunidade de subir de faixa no jiu-jitsu, mas ele não quis. Ele se auto-intitula um eterno faixa branca. E eu acho isso curioso. Eu acho isso realmente curioso. Mas, sinceramente, o UFC vai jogar tudo pelo ralo se ele colocar o Punk contra o nome top da categoria, entendeu? É muito mais fácil você ir construindo o nome dele aos poucos. O que eu já acho que não vai funcionar. Mas vai ser, como ele disse, ele tá lá pra ganhar ou pra ter a bunda dele chutada, ou pra apanhar. Como fã de Pro Wrestling, que eu sei que você também eu quero saber, você quer que ele ganhe ou que ele tenha a bunda chutada? Bom, cara, pra ser sincero, particularmente eu sou muito grande fã do Punk. Sempre fui. Desde a época da SCW, sempre acompanhei ele.
procurei rever a época da Ring of Honor só por causa dele, entendeu? E eu sinceramente espero que ele ganhe, embora eu acho que isso não vai acontecer. Mas eu acho que é o seguinte, se ele assinou com o UFC, é porque ele, pelo menos pra ele tá preparado pra isso. Então eu espero que ele ganhe. Eu não acho nem viável torcer contra ele, entendeu? Porque se o Punk fizer um legado dentro do UFC, isso vai ser muito bom, não só pro fã de MMA, mas também como fã de wrestling, entendeu? Porque eu não vejo, sinceramente eu não vejo que ele tenha abandonado o wrestling. A WWE em si tratou ele de uma maneira meio inviável. Claro, tem dois lados da história, mas eu acho que ele foi meio mimado, mas enfim, é uma situação complicada, cara. Eu acho que o fã de wrestling não deveria torcer contra ele, até porque não tem motivo. Sinceramente, eu não vejo motivo pra torcer contra ele. Tomara que ele ganhe, sim. Tomara que ele ganhe. Ele tem uma história de vida muito maneira. Eu acho que não vai ganhar, mas vamos ver, né? Eu torço que ele ganhe. Matheus, muito obrigado pela sua entrevista aqui para a nossa primeira edição do Rádio de Pilha Driver. Agradeço a você, agradeço a toda a grande equipe do site Olimpo MMA. Eu não gosto muito de MMA, eu vou ter que admitir. Mas de vez em quando eu entro lá no Olimpo MMA para ficar atualizado, para saber o que comentar com a galera. Então vocês também podem acessar lá, olimpomma.com. Valeu, Matheus, obrigado, abraço para você. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, cara. E desejo toda a sorte do mundo pro projeto aí. O nome é muito maneiro. O nome é muito maneiro mesmo. E que o site continue crescendo. E que você consiga chegar num ponto que a maioria dos sites de wrestling do Brasil não chegam. Que o conteúdo é muito bom, a responsabilidade é muito boa e os projetos são diferentes. Boa sorte, mais uma vez muito obrigado, cara. Qualquer coisa, só chamar. Abraço. Valeu, e a gente vai dando continuidade ao nosso primeiro rádio de pilha driver aqui pelo Universo of Wrestling. Aquele abraço para vocês. Eu tô aqui na linha agora com o nosso grande ouvinte Renato Dias, ele que é uma grande parceria lá da UWF, da UOW Wrestling Fake, o fake oficial aqui do Universo of Wrestling. Quem quiser entrar por lá também, se divertir, é de qualidade, eu garanto para vocês. Eu tô aqui na linha com ele, a gente vai conversar um pouco sobre essa contratação do CM Punk pelo UFC. Saudações, grande Renato. O que foi que você achou aí dessa contratação do CM Punk pelo UFC? Saudações, Tanaka, saudações, Universo Wrestling. Bom, ainda tô tentando entender essa lógica aqui, porque ele saiu da WWE por afirmar que os golpes que ele recebia lá causavam dores nele, essas coisas. E agora ele resolve ir numa empresa de MMA. Ou seja, não tô entendendo isso aí, né? Bom, é bem provável que ele esteja fazendo isso só pra atingir o Vince McMahon de alguma forma, né? Porque ele... Desde que ele saiu da WWE, ele não para de falar mal da empresa. Bem que eu não sei o motivo de tanta repulsa dele, sendo que ele teve um reinado de mais de 400 dias e insiste em falar mal da empresa, mas enfim. Agora vamos ver como vai ser a carreira dele no UFC, né? Como você bem falou da entrevista do Punk ao podcast do Coach Cabana, o Art of Wrestling, o que é que você pensa sobre essa entrevista? Você acha que ele só concedeu isso para colocar o nome dele na mídia e aumentar a importância do anúncio da contratação dele pelo UFC ou não? Bem, eu não acho que ele tenha dado essa entrevista para aumentar a importância da sua contratação no UFC, porque eu não cheguei a ver ele tocar nesse assunto, né? Ele falou na entrevista com o Coach Cabana sobre muitas coisas que aconteciam nos backstages da WWE com ele, também sobre o desânimo dele pelo fato de não ter sido o main event na WrestleMania, mas não acho que... Eu acho que foi sim para colocar o nome dele na mídia, mas não teve nada a ver com essa sua contratação no UFC. Valeu pela sua opinião, Renato. Continue aí sintonizado na nossa programação do Rádio de Pilha Driver aqui pelo Universo of Wrestling. E a gente vai para nossa continuação. Chegamos na metade do programa, vamos trazendo informações, as últimas informações da contratação de CM Punk pelo UFC. E notícia que vocês podem conferir aí na nossa página do Universo of Wrestling, ele afirmou que o contrato é finalizado
desde o dia 22 de outubro, que ele já estava completamente livre da WWE na época, e ele assinou esse contrato. Porém, ele era aquele grande anúncio que o Dana White estava prometendo, mas alguns empecilhos impediram de ser anunciados naquela conferência de imprensa. Mas sim, era o CM Punk, não tinha nada a ver com Brock Lesnar ou qualquer outra coisa desse tipo. Punk prometeu que ele vai mudar a mentalidade das pessoas que pensam que ele não merece estar no octógono, principalmente no octógono do UFC, porque ele não tem nenhuma vitória, nenhuma derrota, ainda não participou de qualquer combate, e ele se diz pronto para lidar com a negatividade, e que os lutadores podem ser bem mais criativos do que ele desafiar, chamando ele de fake wrestler, de lutador falso. A estreia dele não tem uma data certa e deve acontecer quando ele realmente estiver pronto. Para ele é um sonho que se tornou realidade e é a primeira vez que ele esteve nervoso em um longo tempo. Durante os agradecimentos, ele agradeceu uma série de pessoas, incluindo a sua esposa AJ Lee, porém não citou o nome dela. E para a tristeza de muitos dos fãs de Pro Wrestling, ele afirmou que a sua carreira no wrestling profissional realmente chegou ao fim e que a sua cabeça está 100% no UFC. O que eu penso sobre essa contratação do CM Punk é que foi realmente uma jogada de marketing do Dana White. Ele não está preocupado se o Punk vai ter um ótimo desempenho dentro dos octógonos da empresa. Ele quer vender pay-per-view. E esses pay-per-views com certeza devem ter o recorde batido, como o Matheus disse agora há pouco na nossa entrevista, o Matheus do Olimpo MMA, vai ter um recorde batido, porque o CM Punk tem muito star power e a transição de lutadores do Pro Wrestling para o MMA sempre chama muita atenção. Como o CM Punk colocou o nome dele na mídia, no Art of Wrestling, revelando coisas dos bastidores da WWE, muito bem, ele colocou o nome na mídia, tá muito no topo. A gente entra nos sites de notícias internacionais, a gente só encontra informações do CM Punk. E agora com essa assinatura do UFC, ele vai chegar no auge, do auge, do auge, do auge, do auge de qualquer categoria, independentemente de ter lutado. Agora, quanto ao que ele disse no podcast do Coach Cabana, aí são outras histórias, são outras opiniões. Existem dois lados da moeda, nunca se sabe quem é o verdadeiro na história. Mas eu não acredito muito no CM Punk. Ele reclama do modo como ele lutou com o Ryback. O Ryback foi muito duro, tomou 20 anos da carreira dele e logo depois ele assina com o UFC. O Ryback então tem razão de chamar ele de mentiroso. Porque 20 anos de carreira no Pro Wrestling não devem ser tão puxados quanto você quase morrer dentro de um ringue no MMA. Tudo bem. Quando você tem uma luta, você tem a licença médica, você para, você se cuida, mas também não é essa maravilha toda. O UFC não é essa maravilha. Muitas pessoas reclamam muito, como por exemplo o Vanderlei Silva deu declarações. O UFC não são as mil maravilhas. E o Punk tem essa fama de reclamar sobre coisas que não estão de acordo com seu pensamento. Então é esperar para ver. Eu não vou torcer contra o sucesso dele, apesar de ter ficado chateado como fã de wrestling por ele não ter retornado para as empresas. Qualquer que fosse a empresa, a gente queria ver ele lutando, fazendo coisas como o seu best in the world. Tudo bem que o MMA está cada vez mais um esporte de entretenimento. As rivalidades também estão tendo um dedinho por fora dos promotores que estão fazendo isso e aquilo para vender mais pay-per-view. Isso é um caminho óbvio, mas a gente perdeu o CM Punk dos tempos de wrestling profissional. E essa é a minha opinião sobre o caso CM Punk no UFC, CM Punk no Art of Wrestling. Continuando com o nosso programa, a gente vai recordar que hoje é dia de Raw Final Battle 2014, realizado direto da cidade de Nova York. Teremos cobertura completa no Universo of Wrestling e vamos passar o card aqui do nosso pay-per-view. Vai ser realizado em pay-per-view na América do Norte e por todo mundo pode ser assinado o Internet Pay-Per-View pelo site oficial da Ring of Honor. O card é o seguinte, teremos uma Four Corner Survival Match entre o Hanson, o Caprice Coleman, o Jimmy Jacobs e o Mark Briscoe. Uma Grilled Match com o Adam Page, que estará com o Jimmy Jacobs e o BJ Whitmer, enfrentando o Roderick Strong. Além disso, teremos o Michael Elgin, o Unbreakable Michael Elgin, enfrentando o Tommaso Ciampa. Uma Six-Man Tag Team Match com o Cedric Alexander e a The Addiction, que é composta pelo Christopher Daniels e o Frank Kazarian, enfrentando o ACH e os Young Bucks, Nick e o Matt Jackson.
teremos o Moose, o monstruoso Moose, com o Stokely Hathaway. E o Prince Nana enfrentando o R.D. Evans, acompanhado da Vida Scott. E o cinturão mundial da Television, da Ring of Honor, será defendido pelo Jay Lethal, acompanhado do Truth Martin e do Diesel, enfrentando o Reborn Matt Sydal, o antigo Ivan Boll. O Raw World Tag Team Championship será defendido pelos Red Dragons de Bob Fish e Kyle O'Reilly, enfrentando os Time Splitters, Alex Shelley e o Kushida. E o main event da noite, com uma Fight Without Honor, uma luta sem a honra tão pregada na Ring of Honor. O Raw World Championship vai ser defendido pelo Jay Briscoe contra o Adam Cole. Então vocês podem acompanhar a nossa entrevista Então vocês podem acompanhar a nossa cobertura completa no Universo of Wrestling. E com a gente. E vamos dando continuidade com uma curiosidade do nosso programa Rádio de Pilha Driver. Hoje completam-se 25 anos da morte de Haystack Calhoun. Vocês não devem conhecer quem é esse cara, mas ele foi WWF Tag Team Champion e morreu aos 55 anos em 1989. O que acontece? Ele começou a lutar na década de 1950 e foi um dos pioneiros da introdução dos super pesos pesados no wrestling. Ele pesava inacreditáveis 260 quilos. Chegando a pesar 270 quilos. Todo mundo pensa que o Yokozuna foi um dos maiores homens do wrestling, mas a introdução foi por esses homens aí, lutando na época que o wrestling ainda estava se desenvolvendo. E o melhor de tudo, ainda tinha gente mais pesada do que ele no wrestling. Um homem chamado Happy Humphrey, também conhecido como Happy Farmer Humphrey, que morreu no mesmo ano, morreu em 1989, no dia 14 de março. Ele pesava inacreditáveis 364 quilos. O peso normal dele era 340, porém ele já chegou a pesar até 410 quilos. Ele teve vários incidentes, ficou preso numa cadeira de cinema e conseguiu a proeza de ficar preso em um orelhão, certa vez, na cidade, no Alabama. E uma das principais lutas da carreira do Haystack, que eu estava comentando no começo, foi contra esse homem, o Happy Humphrey. O Vince McMahon Sr. resolveu promover um main event que vendeu todos os ingressos entre o grande Haystack Calhoun, na época com 270 quilos, a enfrentar o nosso querido Happy Humphrey com 364 quilos no Madison Square Garden. Ou seja, um sucesso, não tinha ringue que aguentasse. Para você ter uma ideia da brutalidade do Happy Humphrey, em 1953 ele chegou a lutar 28 minutos contra um urso. Ainda falando sobre o Haystack, ele foi um dos pioneiros da introdução de homens gigantes no wrestling. Ele não usava muito do tamanho para vencer suas lutas, ele era um rapaz talentoso. Porém, os promotores aproveitavam-se de todo esse peso dele para promover outros lutadores. Inclusive o grande Bruno Sammartino, do maior reinado da história de um cinturão na WWE. Até o próprio Bruno Sammartino chegou a ser promovido pelo Haystack Calhoun, porque ele aplicou um body slam em um homem de 270 quilos. Ou seja, ele virou um super-homem dentro dos territórios, e isso ajudava bastante. Como era de se esperar, um homem pesando 200 e tantos quilos tinha problemas relacionados ao peso e ele teve que se aposentar na década de 1970. E tristemente ele acabou por perder uma das pernas por conta da diabetes e veio a morrer no ano de 1989. E a gente vai colocar uma foto para vocês que estão acompanhando em vídeo, para você ter ideia do tamanho do rapaz. Era um monstro, simplesmente. Tá dentro do ringue com um homem desse deve ser monstruoso. E essa foto que vocês estão vendo agora é ele com o Happy Humphrey no main event de um evento no Madison Square Garden. Uma grande imagem, por sinal.
Chegando próximo ao final do nosso primeiro grande rádio de pilha driver, a gente vem com uma entrevista muito especial. Eu conversei com o Joe Legend, professor de wrestling, ele que já lutou por tudo quanto foi país no mundo, e a gente conversou um pouco, bateu um papo em inglês sobre as piores coisas que ele já encontrou no wrestling, que ele já passou por muitos países. Ele tá até pra lutar na Palestina. Imagina que louco ele metendo um powerbomb na Palestina. É uma coisa, no mínimo, sensacional. A gente vai conversar com ele sobre isso, sobre as principais coisas que ele já encontrou por lá, e também sobre ter trabalhado com o Bryan Danielson, com o Daniel Bryan no começo da carreira dele, e hoje ele já ser uma estrela desse porte. Vamos lá falar com ele? Hey Joe, salutes from Brazil, your friend Tanaka of the Universe of Wrestling. And have you been on tour for many countries in your lifetime? And a little bird told me you will wrestle in Palestine soon, but nothing certain. Have you ever been in Israel, in Kuwait, in Nigeria, and many other countries that we can't even imagine that they're wrestling? What was the worst experience you've ever lived through in these countries? I've been to 45 countries thus far in my career. I'm supposed to have a couple more by the end of this year, and yeah, Palestine's supposed to be one, Egypt's supposed to be the other. Egypt, I've been booked in a bunch of times. It's never panned out. Always something happened. There's, kind of political unrest and stuff, so that kind of euchre stuff. I've also been meant to do India, I think, 6 or 7 times, and that always kind of falls to pieces at the last minute. Once again, political issues and stuff. I've got Pakistan on the horizon as well. Once again, when the safety issue is cleared, then I guess we're on our way. But yeah, I've worked all through the Middle East. I've done Kuwait and Israel and Saudi Arabia. I was just in Nigeria in August and September. From what I saw, the living conditions that so many people have to endure in Nigeria is just hideous. I really feel for a lot of those people, and I just want people to do well. I want people to be happy, and if you're going to wrestle, you're going to give them the best show you can. And I just, I want people to live in good conditions, and that was probably the worst conditions I saw people living in. But wrestling in South Africa, I expected. Living in Canada, all I'd ever seen was, all the hideous stuff you saw about apartheid. And then I went there in 1995, and it's absolutely gorgeous, and I've been, 6 or 7 times since. And I always have a wonderful time in South Africa. Japan, I've done 14 times, loved it every time. It's one of my favorite places to work. I'm Canadian, but I live in Germany, love working most of Europe. Wasn't sure what I would think of Poland, because I'd heard, this and that, and the only stuff I'd really seen was World War II films regarding Poland, so I didn't know what to expect, and Poland was absolutely lovely. So much history. But yeah, there's some place I never thought I'd ever see Romania. I never thought I'd ever see Russia. I've been to Russia many times. I'm currently the world champion. I think I had the belt since 2007, I want to say. And I'm still the champion, and been to Moscow many times to defend the belt, and defended it all over the world. I just won a championship in Holland. They treated me quite well, so I've been able to see a lot of the world that I never thought I would, and hopefully I'm going to see a lot more before I finish up. Hopefully Brazil. How do you feel to see Bryan Danielson, the biggest star of wrestling today, and remember that you wrestled with him before all of that? Daniel Bryan Danielson, whatever you want to call him, he's a great guy. I met him in Memphis when I was still working there, when we were both under developmental contracts for WWE, and we pretty much stayed in the same house. He's a great guy. You couldn't ask for a better guy, or more devoted performer. I'm, to be honest, quite surprised at how hard WWE eventually pushed him, because they didn't seem to really get behind. They seemed to love him when they signed him, then they didn't really seem to think there was much in him, and then they eventually got behind him. And I thought after a while of this kind of semi-push that wasn't really a push, I didn't think they were going to follow through, but I was really, really happy to see that they did so. And judging by the state of his condition now, I mean, he's beat up his body. I toured, just
I've done easy tours with him in Scotland and England, and did a little stronger tours with him in Japan and stuff. So I know he kind of commits every night everywhere he goes. But also, you do like 3 weeks, 4 weeks in Japan, then you got some time off. You do that time in England, you got some time off. WWE didn't really give him time off. And he committed himself physically to his WWE deal. And I mean, a lot of guys, the way he was used, probably would have just broke their spirit. They just kind of would have walked through their contract and just do what they can to keep getting paid, but just accept a glass ceiling. And he never did. He just, I think, knew the whole time that he was a top-tier performer, and that, just through hard work and dedication, he'd find his way to the top of the card. I'd like to think that people will respect him more for his ring work than the yes, yes, yes thing. The yes, yes, yes thing got him attention. But I hope that people will give him the time of day after that. The beard thing and the hair thing and all that. So that's all window dressing, that's all the package, but there's a lot of prize inside the package. And I hope that eventually the guy, gets a haircut, cuts the beard, and the yes, yes, yes fad goes away. But hopefully he doesn't go away with those things, because I hope that people have gravitated to him enough and respect him that if he showed up bald tomorrow, they'd still back him because they realize what a solid performer, a hard worker, and a good man he is. I just don't want to see him get buried so far in the gimmick that when the gimmick leaves, they disregard him. He's better than that, and deserves everything he gets, because he is a genuinely good human being. Thanks so much for the interview, Joe. I send a hug to your two boys, and I hope I talk with you in the near future. Pois bem, pessoal, o outro áudio chegou aqui corrompido, mas ele mandou um grande abraço para todos vocês, desejou um Feliz Natal, caso não fale com a gente novamente até lá, e diz que espera uma entrevista frente a frente quando ele vier ao Brasil. Tradução vai surgir em breve para vocês aí, justamente nessa postagem aqui do Universo of Wrestling. Então, pessoal, tá chegando ao fim a primeira edição aqui do nosso Rádio de Pilha Driver. Agradecer a cada um de vocês que ficou na sintonia. Peço que compartilhem o vídeo, compartilhem a nossa postagem, porque ficou muito bom. E eu garanto que a segunda edição, no próximo domingo, no próximo sábado, no próximo final de semana, não sei quando vai sair, vai vir espetacular. Eu guardei para a segunda edição para vocês só conhecerem um pouco do que vai ser o nosso trabalho. Agradeço ao grande Matheus Costa do Olimpo MMA. Agradeço também de coração o Renato Dias que colaborou. A gente fez a gravação daquilo ali de madrugada, mas tudo bem, tudo legal. Agradeço também ao meu grande amigo Joe Legend, ele e os filhos dele, que eu tenho muito apreço. Obrigadão para todos vocês aí. E com licença. Que bosta é essa aqui? Está funcionando? Sim. Vocês ouvintes de casa que estão ouvindo esse áudio nesse exato minuto, sim, essa é uma invasão ao programa de rádio do Tanaka, porque vamos explicar para você o que acontece aqui. Em julho, exatamente no dia 13 de julho de 2014, o Tanaka Jr. fez um vídeo para mim falando do quanto ele não gostava de mim, do quanto eu falava e do quanto palavras são maleáveis. Só que a verdade é que, Tanaka, a sua voz, as suas palavras, seus programas de rádio, podcasts, entrevistas com qualquer wrestler internacional, nacional, o caralho a quatro, eles não importam pra ninguém. Eles só importam pra você. E a diferença entre eu e você é que, apesar de eu falar bastante, eu compenso tudo que eu falo dentro de um ringue, na Fio, no Rio de Janeiro, aonde me chamarem, enquanto você só continua falando. Isso já tá me deixando cansado. E apesar de eu não ter conversado com você, não ter brigado com você há mais ou menos 2 meses, ainda me irrita o fato de você existir, ainda me irrita o fato de você manter essa opinião sobre mim. Então o que eu vou fazer? Todo mundo sabe que dia 17, 18 de janeiro nós temos na Fio o Juntos Somos Fortes, o torneio para decidir o melhor lutador brasileiro da atualidade. E eu vou estar lá, porque vocês já viram um vídeo. Eu sei que vocês que estão ouvindo esse programa agora, vocês já ouviram, vocês viram do que eu sou capaz, vocês ouviram o que eu falei e o que eu continuo falando. Ninguém me ouve, ninguém me entende, todo mundo acha que as minhas palavras, elas vão simplesmente voar janela abaixo e elas nunca vão ser compensadas, elas nunca vão virar verdade. Mas a verdade, a real verdade, é que no Juntos Somos Fortes, e estejam lá pra ver,
dia 17 e dia 18 de janeiro, eu vou provar pra você aí que está em casa ouvindo esse programa que Aerochalis é muito mais que apenas uma palavra, muito mais que duas palavras, muito mais do que várias palavras que continuam falando e você continua ouvindo. Porque, apesar de tudo, eu sou a voz que vocês querem ouvir, mas não, eu sou muito mais que isso. Eu sou o melhor wrestler do Brasil. Eu sou o cara que vai fazer você, ouvinte de casa, se ligar no wrestling nacional muito mais. Sim, o troféu do Juntos Somos Fortes é meu. Esperem pra ver. Kill. Charles. Kill. Goodbye. Transmission off. Boom.